Deus, queremos aprender do Senhor agora, com a tua palavra. Por isso pedimos que o Senhor abençoe teu filho, tenha misericórdia dele, tenha a dependência do Senhor, a orientação do teu Espírito. Abra o nosso coração a ouvirmos o que o Senhor tem para nós. Nos ensine com a palavra do Senhor, porque ela se renova a cada dia. E a renovação dela vem através da revelação ao nosso coração. Que este momento seja um momento de revelação às nossas vidas. Pedimos isso em nome de Jesus. Boa noite para os irmãos. Que Deus em Cristo possa estar nos abençoando na exposição da sua palavra. Estamos aí analisando o livro do profeta Malaquias. E eu espero que tenha sido momentos de aprendizado para você e que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração como tem falado de fato ao meu coração. O texto que nós vamos expor nessa noite é a partir dos versos de número 10 até o verso aí de número 16, aonde Malaquias, o profeta, vai tratar acerca de dois problemas que estava assolando a comunidade de Israel, que era a questão aí do casamento misto e também do divórcio. E antes de nós entrarmos aqui na nossa aula, eu queria fazer algumas observações. Eu não pretendo... Oi? Capítulo 2, exatamente. Eu falei qual? É capítulo 2, desculpa. Capítulo 2, verso 10 em diante. Eu queria fazer um parêntese aqui. Eu não pretendo comentar com muita profundidade acerca do tema do divórcio aqui na nossa aula. Primeiro, porque não é o foco principal aqui do texto de Malaquias, né? A nossa meta é estudar o livro de Malaquias de modo expositivo e não de modo temático. Então esse é o ponto. Segundo, porque esse tema aqui já foi ensinado na Escola Bíblica Dominical pelos irmãos que inclusive compõem o Ministério de Casais e Famílias da nossa igreja, na Escola Bíblica Dominical. E terceiro também, por amor a alguns irmãos que estão passando por essa situação em nossa igreja. Então eu penso que não seria sensível ou amoroso, não seria sensível ou amoroso, dissertar com muita profundidade acerca do tema. Mas nós vamos comentar aquilo que está revelado aqui no texto do profeta Malaquias. Antes de nós passarmos para o texto, eu queria fazer um breve resumo do que nós vimos aqui na aula passada. E nós descobrimos que para Deus, na exposição que nós fizemos aí, do verso de número 1 até o verso de número 9, para Deus não existe neutralidade, ou seja, ou você é bênção ou você é maldição. Ou você contribui no culto, na igreja, na sociedade, produzindo bênção, ou você produz maldição. Nós vimos aí como que Deus se ira contra o sacerdote, dizendo que iria ferir não somente eles, amaldiçoar eles, mas também haveria de amaldiçoar a bênção do sacerdote quando eles levantassem as mãos. Deus fala aí no início do capítulo 2, que quando eles abençoassem o povo, Deus transformaria aquela bênção em maldição. E aí nós vimos algumas características, né, daqueles que teriam a bênção do Senhor e daqueles que receberiam a maldição. Nós vimos também que o verdadeiro ministro, o verdadeiro adorador, é aquele que é incorruptível na doutrina. É a evocação que Deus faz aí no verso de número 5, né, onde diz que a instrução, a verdadeira instrução, esteve na sua boca, em justiça não se achou nos seus lábios e andou comigo em paz. Nós vimos também aí que o verdadeiro ministro é um estudioso da Escritura e também ele é proclamador. Nós vimos também que Deus faz o contraste aí dos versos 7 até os versos de número 9, aonde vai falar acerca do falso ministro, ou do falso adorador. E ele dá algumas características. A primeira dela é que o falso ministro perverte o ensino da palavra, que era o que justamente estava acontecendo aí com a classe
sacerdotal, está no verso de número 8 aí, mas vós tendes desviado do caminho, por vossa instrução tendes feitos tropeçar a muito. Então o falso ministro, o falso adorador, ele perverte a palavra, não somente deixa de obedecer a palavra, mas através das suas próprias instruções, eles fazem outros tropeçarem. Nós vimos ainda que o falso ministro, ele é pernicioso no seu ensino e exemplo. E por último, nós falamos então que o falso ministro é parcial e seria desacreditado. É o verso de número 9, onde Deus disse que faria os ministros desprezíveis e indignos diante do povo. E nós vimos como que Deus ficou tão irado com o sacerdote, que ele chega a dizer que iria pegar os excrementos, as fezes, ia passar na cara do sacerdote, iria humilhar o sacerdote. Mas não somente isso, diz que jogaria os sacerdotes para fora do templo, onde os excrementos eram queimados. Vale a pena ressaltar que nós dissemos aqui também, que os excrementos, que eram as partes internas, as vísceras dos animais, eram geralmente queimados fora do templo, fora do arraial. Deus está dizendo, eu vou tirar vocês do templo, vou humilhar vocês, vou destituir vocês. Só que aí, quando nós chegamos aqui no verso 10, nos dá a entender o texto que a corrupção nos sacerdotes e a corrupção no povo de Deus não ficou somente na questão do culto, não ficou somente na questão da liturgia, não ficou somente na questão dos sacrifícios que eles prestavam a Deus constantemente e Deus desagradava desse sacrifício. Mas era muito mais profundo. Agora a degeneração, ele sai do santuário, ele sai do templo, sai do ritual litúrgico e ele agora desce para a família. Ele sai da igreja, ele sai do templo, sai do ambiente de culto, de adoração e ele agora estende para a vida pessoal e para a vida prática do adorador. E é isso que vai dizer dos versos 10 até os versos de número 16. Do verso 10, então, até o verso de número 12, ele vai tratar acerca aí do casamento misto, E do verso 13 até o 16, ele vai tratar acerca do divórcio. O verso 17 nós não vamos ler, porque ele já compõe aí o pacote do capítulo de número 3. Eu não sei se na sua Bíblia está bem dividida, Na minha está bem dividida, eu uso a Bíblia de Genebra. Então eles entenderam que o verso 17, na verdade, é uma introdução do capítulo de número 3. Então nós vamos ler só até o verso de número 16. Diz o seguinte: não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, o que apresenta as ofertas do Senhor dos Exércitos. Então até aqui o verso 12, ele está tratando aí acerca do casamento misto. Verso de número 13 a 16, sobre o divórcio. Verso 13. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas e de choro e de gemidos, de sorte que ele não olha para a oferta, ou seja, Deus não estava respondendo às orações, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, para a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais
infiéis, ou não sejais desleais. Eu não sei se você notou algumas palavras aí interessantes. É o termo aí desleal ou o termo infiel. Se você analisar os versos que nós lemos, a palavra desleal aí aparece pelo menos aí umas 5 vezes. Aparece no verso de número 10, aparece de novo aí no verso de número 11, ele vai aparecer de novo aí no verso de número 14, ele vai aparecer novamente no verso de número 15, no sentido de infiel, e ele vai aparecer novamente no verso 16 também, no sentido de infidelidade, ou infiel, ou desleal. Então você percebe que o assunto que Malaquias vai tratar aqui é um assunto muito sério. E o primeiro ponto que vai tratar acerca aqui é sobre o casamento misto. Isso é bastante interessante porque Deus fez uma aliança com o seu povo, Deus fez um pacto com Israel, e o relacionamento que Deus tem com o seu povo é comparado ao amor de um pai para com o filho, mas também Deus compara o relacionamento dele com o seu povo como sendo um relacionamento entre marido e mulher. Nós vamos ver como que isso se processa. Então, o primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar é que o casamento misto seria uma violação ao propósito de Deus. Esse é o nosso primeiro ponto. Então, o casamento misto é uma violação do propósito de Deus. Isso porque o casamento misto é uma deslealdade à paternidade de Deus. É o verso de número 10 aí, ele já questiona, né? Nós não temos todos o mesmo pai. E aí ele evoca aquele princípio que Deus questiona no capítulo de número 1, verso de número 6, quando Deus diz assim, ó: o filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Então você percebe então que essa questão do casamento misto, né, feria a paternidade de Deus. Isso porque Deus, quando se relaciona com o seu povo, Deus se relaciona na paternidade. Deus amou aquele povo de Israel. Deus diz lá no primeiro capítulo que nós lemos, verso de número 2, eu vos tenho amado. E Deus provou como amou aquele povo. Ele escolheu a Jacó, aborreceu a Esaú. Deus restaurou a nação de Israel, ao passo que a nação de Edom, ele rejeitou a nação de Edom. Então o relacionamento de Deus com o seu povo é baseado no amor, na paternidade. Deus decidiu criar aquele povo. Deus decidiu pegar aquele povo, dar carinho, dar afeto, proteger aquele povo, um relacionamento verdadeiramente entre pai e filho, mas não somente isso, como marido e mulher. E da mesma forma também nós pertencemos à família de Deus, temos a aliança de Deus para sempre, e Ele requer de nós aí fidelidade. O fato o que estava acontecendo aqui? Muitos judeus estavam se envolvendo com mulheres que adoravam outros deuses. Era muito comum isso na nação de Israel, nós vamos ver daqui a pouco. E ao passo que eles se relacionavam com essas mulheres que adoravam outros deuses, isso fazia com que o povo de Israel voltasse para adorar os deuses dessas mulheres. E aí, nisso daí, o profeta Malaquias entendia que da mesma forma que havia uma deslealdade para com o povo de Deus, porque Israel deveria se casar com as mulheres do seu próprio gueto, do seu próprio arraial, né, da sua própria comunidade, eles estavam sendo desleais com a paternidade de Deus, porque Deus era o pai de todos. Deus era o pai de todos. E a partir do momento que eles se envolviam em casamentos mistos, eles então estavam sendo desleais para com a aliança que Deus tinha feito com o seu povo. Estava sendo desleais com Deus, estava sendo desleais à aliança que os pais haviam feito com Deus. Se você vê o verso 1, lá de Oséias, capítulo de número 1, tem uma passagem que eu acho fantástico, que retrata basicamente esse amor, essa aliança que Deus fez com o povo de Israel. Oséias, capítulo 11, verso de número 1, olha só que interessante. Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei de meu filho. Então Deus aqui revela a sua paternidade.
Eu sou o pai de vocês. Eu protegi vocês. Vocês eram menino, eu peguei vocês para criar. Nesse sentido, então, o casamento misto poderia levar à idolatria e adoração de outros deuses. Ou seja, era uma infidelidade conjugal no relacionamento do povo de Deus com o próprio Deus. Seria uma forma de traição e também aí uma quebra da aliança. Lembrando que na aliança do Antigo Testamento, quando Deus fez a aliança com o povo de Israel, Deus queria que Israel fosse fiel a Deus. Por que Deus exigia fidelidade e exigia exclusividade do povo de Israel? Por uma única e simples razão. Deus escolheu aquele povo para ser testemunha de Deus entre as nações. Israel haveria de levar o nome de Deus avante a outras nações e espalhar o monoteísmo, a adoração ao único Deus a outras nações. Se Israel, então, se prostituísse com outros povos, em adoração a outros deuses, esse plano de Deus, ele seria corrompido, esse plano de Deus seria profanado o propósito de Deus, porque o propósito de Deus era que Israel crescesse e fosse influenciando outras cidades, outras culturas, anunciando o nome do Senhor. Ao passo que com o casamento misto, se envolvendo com adoradores de outros deuses, esse plano então poderia ser profanado pelo povo de Israel, e isso na visão de Deus seria uma deslealdade, seria uma ruptura desse pacto e dessa aliança. Só que esse problema é muito antigo. Desde a Terra Prometida, por exemplo, já havia a questão dos casamentos mistos. Você vê o caso aí de Salomão, você vê o caso aí de Acabe, né? Como que essas mulheres levaram esses homens a adorar outros deuses e a prevaricar o nome do Senhor. Você vê essa questão do casamento misto também no pós-cativeiro. Você vê aí, por exemplo, aí o caso de Esdras, né? Esdras teve esse problema aí, quando as mulheres de Jerusalém os homens de Jerusalém, né, começaram a se envolver com mulheres hetéias. Você vê o caso de Neemias também, lá está lá em Neemias 10, 30, Neemias 13, 23 e 27, onde houve um avivamento de tal forma que a Bíblia diz que o povo, os homens, começaram a abandonar suas mulheres, as suas mulheres pagãs, porque não era da vontade de Deus que o seu povo se misturasse com outras nações, que o seu povo se misturasse com outros deuses. Eu não sei se vocês lembram a história de Balaão. A Bíblia diz que Balaão foi alugado por um determinado rei para que pudesse amaldiçoar a nação de Israel. E a Bíblia diz que toda vez que Balaão levantava a mão para poder amaldiçoar o povo de Israel, Israel não era derrotado, Israel não era amaldiçoado. Contra Israel não vale encantamento, diz a palavra do Senhor. Só que foi o que aconteceu. Balaão entra dentro do arraial de Israel, entra dentro, ele se infiltra dentro da nação de Israel, e a Bíblia diz que Balaão aconselha os homens a se prostituírem com as mulheres de outras nações. E a Bíblia diz que por causa do conselho de Balaão, os homens morreram, todos aqueles que se envolveram no casamento misto. Então vocês percebem como que esse assunto aqui é bastante interessante, e o texto vai dizer ainda, verso de número 11, verso número 10, que isso é uma profanação da aliança. E vai dizer ainda no verso de número 11 que isso é uma abominação, ou seja, a abominação tem se cometido em Jerusalém. E pior ainda, o texto parece dizer que eles pegavam essas mulheres, adoradoras do Deus estranho, e colocavam dentro do santuário, o que era mais grave ainda. O verso aí de número 11 vai dizer isso: profanou o santuário do Senhor que ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Por que será que Deus se preocupa tanto com isso, irmãos? Por que será que Deus se preocupa tanto que seu povo não se misture ou se coloque em julgo desigual? E isso é algo que é dito praticamente em muitas igrejas hoje em dia, né? Nós aconselhamos os jovens, nós aconselhamos as mulheres, os homens, a não se envolverem, não namorarem, não casarem com pessoas que não professam a mesma fé cristã.
Como que isso é importante? Agora, por que que isso é importante? E por que que as pessoas não dão valor a isso que está revelado na Bíblia? E aí eu lembro de uma palavra muito importante do Dr. Augusto Nicodemos, que ele fala um negócio interessante. As pessoas acreditam que a felicidade da vida é o casamento, e que o casamento é tudo, e que o objetivo da vida é o casamento. Só que o objetivo da vida não é o casamento. O objetivo da vida não é que você construa uma família de tal modo que você venha anular os princípios de Deus. O mais importante não é o casamento em si, o mais importante ainda é a glória de Deus, é a honra ao nome do Senhor. E quando Deus ele é honrado, ele deve ser honrado da maneira que ele pediu, da maneira que ele ordenou. Tanto é que lá na eternidade, diz a Bíblia que não se dão e não se darão em casamento. Na eternidade não haverá casamento, não haverá mais marido e mulher, seremos uma comunidade, seremos uma irmandade. No entanto, Deus pediu, exigiu do seu povo essa fidelidade e essa exclusividade. Porque a partir do momento que uma pessoa se casa com outra pessoa que não tem a mesma fé, que não professa o mesmo Deus, que não professa a mesma fé no mesmo Deus, nessa espiritualidade revelada na Bíblia Sagrada, constitui-se automaticamente numa quebra, numa ruptura desse pacto que Deus estabeleceu com o seu povo. Agora, como que isso é importante? Eu queria ver alguns versos com vocês, no Antigo Testamento, onde mostra esse relacionamento. Em primeiro lugar, vai mostrar aí um Deus procurando uma noiva. Isaías 62, verso 5, diz aí, porque como o jovem se casa, e com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti, teu Deus. Outro texto que vale a pena ler é o texto de Jeremias 2. E diz o interessante, vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, e como numa terra que não se semeava, o amor do teu noivado, quando tu me seguias no deserto. Ou seja, o relacionamento de Deus está baseado no seu amor e na fidelidade com o seu povo. Só que Deus não somente se interessou por Israel, Deus noivou. E aí você percebe então aqui Deus noivo de Israel. Olha só como é que Deus retrata esse noivado. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que no teu tempo era o tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, cobri a tua nudez, dei-te juramento, entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então mostrando como que Deus amou aquele povo. Outro texto interessante ainda, é o texto de Ezequiel 10, 16, 14, e para mim é fantástico esse texto. Olha só como que Deus declara esse relacionamento com Israel. E te vesti de roupas bordadas, e te calcei de pele de texugos, te cingi de linho fino, te cobri de seda, te enfeitei com adornos, te coloquei bracelete nas mãos, um colar ao redor do pescoço, te coloquei um pendente na testa, brincos nas orelhas, uma coroa de glória na cabeça, e assim foste ornada de ouro e prata, e teu vestido foi de linho fino, de seda e de bordados, nutriste-te de flor de farinha, mel e azeite, foste formosa em extremo, foste próspera, até chegares à realeza, correu de ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura, era perfeita, por causa da minha glória que eu propusera em ti, diz o Senhor Deus. Olha só que interessante. Deus então está dizendo aqui que pegou Israel, se interessou por aquele povo como um homem se interessa por uma mulher. Deus está dizendo que investiu nesse relacionamento, bancou a festa de casamento, deu para Israel como se um noivo que ornamenta uma noiva, fez ela uma noiva linda, maravilhosa, charmosa,
uma noiva exuberante, com coroa, deu realeza, deu uma identidade, deu um reino. Fez de Israel, então, uma rainha. Mas se você ler Isaías capítulo 1, verso de número 21, começa então esse declínio, essa ruptura desse relacionamento de Israel com Deus, essa traição, essa infidelidade conjugal por causa de outros deuses. Isaías 1, 21, olha só o que diz. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Olha só como que agora as coisas começam a inverter. Primeiro verso, Isaías 1, 21, Ezequiel 16, 33. E todas as meretrizes dão paga, mas tu dás os teus presentes a todos os teus amantes, lhes dás presente para que venham a ti de todas as partes pelas tuas prostituições. O que Deus está dizendo aqui é literalmente isso. Geralmente a prostituta, ela recebe por uma noite de programa. Deus está dizendo aqui que Israel era pior do que uma prostituta, porque ela pagava pelo programa. Você percebe então como que essa questão de casamento, de relacionamento, de fidelidade, de vida conjugal, como que isso é interessante na Bíblia, como que isso está casado com esse relacionamento de Deus com o seu povo, o relacionamento de Deus com o seu povo e vida familiar. Você percebe que tudo isso anda junto. É interessante isso. É por isso que o casamento é algo sério. É por isso que a aliança que Malaquias está questionando aqui é algo muito sério, é profanação, é abominação, é ser desleal, quando o povo de Deus se envolve com pessoas que não faz parte do arraial, que não tem a mesma profissão de fé. Olha só o texto de Ezequiel, que é mais profundo ainda, 23, verso de número 8. Olha só. E as suas prostituições que trouxe do Egito, não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade. Eles apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Existem textos mais profundos ainda aqui. Eu não coloquei porque eu pensei que poderia ter criança menor de idade. Mas tem um texto em Ezequiel que Deus diz que Israel é como se fosse uma mulher que abria as pernas para qualquer um. Leia o livro de Ezequiel capítulo 16 e você vai ver Deus falando isso abertamente. Deus compara Israel a uma prostituta. O que era ser prostituta aqui na questão de Israel? Era quando eles traíam o pacto que tinham feito com Deus, adorando outros deuses, se relacionando em casamento misto, e que por sua vez desembocavam em adoração a outros deuses. Deus exigiu do seu povo fidelidade, Deus exigiu do seu povo exclusividade. É por isso que Deus questiona isso daqui em Ezequiel. Então a aliança foi quebrada. A aliança foi quebrada. Israel quebra essa aliança com Deus. Quebra essa aliança com Deus. Mas aí Deus envia Jesus. Jesus então estabelece uma nova aliança. E quando você chega no Novo Testamento, olha só que interessante. É por isso que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é inspirada porque ela tem uma harmonia. Esse mesmo princípio aqui, revelado em Malaquias, esse mesmo princípio revelado no Velho Testamento, de que Deus quer exclusividade, de que Deus compara o seu relacionamento como se fosse um relacionamento de marido e mulher. No Novo Testamento, esse relacionamento também chega da mesma forma. E nós vemos então, no Antigo Testamento, Jeová sendo noivo. Mas quando você chega no Novo Testamento, você vê também Jesus como noivo. Jesus se relacionando com o povo como sendo noivo. E ele foi o primeiro que chamou a si mesmo, lá em Mateus 9,15, como sendo o noivo. Mas se você vê a parábola, lá em Mateus 22, verso 2, Jesus compara o reino de Deus como sendo o pai organizando um grande casamento.
Um grande casamento, há um banquete, há um casamento. Mas se você vai lá para Mateus 25, verso de número 1, ele descreve o ministério como aqueles que se encontram como noivo, que é a parábola lá das virgens. Interessante. Como que isso reflete no Novo Testamento? Como que Paulo compara lá em Efésios 5, verso de número 25, se eu não me engano, ele compara o casamento do homem e da mulher como se fosse o relacionamento de Deus com o seu povo. O que ele diz? Vós, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Vós, mulheres, se submetei aos vossos maridos como a igreja se submete a Cristo. E Paulo vai dizer que Jesus tem preparado a sua igreja para ser pura e imaculada e lavou ela com água. Aí sabe o que acontece? Lá no capítulo 19 de Apocalipse, eu queria convidar você a ler comigo, e aí você vai entender o que eu estou querendo dizer. Se ainda não ficou claro, você vai entender agora. Apocalipse capítulo 19, esse parêntese aqui que eu estou fazendo está dentro do contexto, não estou fugindo do tema de Malaquias, mas é importante para você saber qual era o peso que tinha essa palavra aqui do profeta Malaquias. Olha só que interessante, capítulo 19 de Apocalipse, verso de número 6 em diante, olha só que interessante. Então ouvi uma voz como de uma numerosa multidão, como de muitas águas e como fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, aleluia, cuja esposa para si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Casamento, as bodas do Cordeiro. Você percebe então agora como que é dramático essa questão de casamento? Como que é profundo e espiritual o relacionamento do homem e a mulher, o relacionamento em família, e como que relacionamentos em famílias afetam o relacionamento com Deus. Se eu pudesse resumir esse texto de Malaquias, seria isso: relacionamentos com Deus podem ser afetados de acordo com o relacionamento que se tem em família. É por isso que o casamento misto não é bíblico. É por isso que o casamento misto tem que ser combatido e não deve ser incentivado. Agora, quando João fala aqui de bodas, tem um negócio interessante. Eu não sei se vocês perceberam, a palavra bodas. O ritual judaico possuía 4 fases, só para vocês terem ideia. A primeira fase do ritual do casamento judaico era o esponsais. O esponsais, na verdade, era uma espécie de um acordo que o noivo fazia com o pai da noiva, o esponsais. O noivo se interessava pela mulher e fazia um acordo, decidia ter aquela mulher para si. A segunda fase, então, passava para o chamado de intervalo. Esse intervalo aí era o período que o noivo, então, caso não tivesse pago, pagava o dote, o dinheiro para o pai da noiva, né? De acordo com aquele compromisso. Era a segunda etapa. A terceira etapa era a procissão. A procissão, na verdade, era o preparo, né? A noiva se preparava, o noivo se preparava, eles então iam numa procissão, os amigos do noivo, os amigos da noiva, e eles então se encontravam numa festa de casamento. É a terceira etapa, o casamento, era a preparação. E a última fase, então, era as bodas. Era então a festa, era então a noite de núpcias. Por que João utiliza essa palavra, justamente esse casamento judaico? E as bodas era a última etapa do casamento judaico, culturalmente falando. Olha só que interessante. Da mesma forma que o esponsais era o contrato do noivo para com a noiva, Cristo também desposou a igreja. E a igreja então passa a ser
a sua noiva. Primeira fase do casamento. Da mesma forma que o noivo pagava o dote no intervalo, Jesus também, ele paga o dote por essa noiva. Jesus então paga esse dote com seu próprio sangue, morrendo na cruz. Ele paga por aquele pacto, ele paga por aquela aliança. Jesus, quando ele morre na cruz, ele sela a aliança de Deus com o seu povo, uma aliança de sangue, uma aliança que Jesus fez para todos sempre, comprando aquele povo para si. Nós somos de Deus, somos de Jesus. A terceira etapa também, o intervalo então é o intervalo da primeira vinda dele, quando ele veio na cruz, e a segunda vinda. Nós estamos nesse intervalo entre a primeira vinda de Jesus na cruz e a sua segunda vinda e glória. Mas vai chegar um dia que vai se cumprir isso que está revelado aqui em Apocalipse. E nós então participaremos das bodas. Chegou a hora, ou seja, chegou o encontro. Ele vem buscar a sua noiva. E para sempre estaremos com ele na eternidade. Vocês perceberam como que é importante, como que é profundo essa ideia do relacionamento de Deus, de casamento misto, como que isso é profundo, como que Deus valoriza o casamento, como que Deus valoriza a questão da família, que a ruptura da família representa uma ruptura desse relacionamento de Deus com o seu povo, porque Deus, quando vai olhar para o seu povo, se relacionar com o seu povo, ele procurou exemplos que nós conhecemos, relacionamento de pai para com filho, mas também relacionamento entre marido e mulher. Deus quer fidelidade. E Deus então combate aqui em Malaquias a infidelidade conjugal, mas também a infidelidade espiritual. E aí nós passamos então para a segunda etapa, que o casamento misto também é uma quebra da aliança feita com os pais. Se você ler o texto de Deuteronômio, de Êxodo 34:16, quando Deus dá a lei no Monte Sinai, os pais dessa geração aqui prometeram que jamais entregariam seus filhos ou suas filhas em casamento aos adoradores, ou seja, de outros deuses. O fato do povo de Israel aqui se envolver em casamento misto era uma violação aos pais. É o que ele diz aí no verso de número 10. Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Deus havia feito uma aliança com os antepassados. Então o fato deles se envolverem em casamento misto seria uma forma deles anularem ou deles desvalorizarem a aliança que os pais haviam feito no passado. A aliança que foi feita face a face no Monte Sinai, quando Deus entrega a lei para eles. Eles juraram que jamais entregariam seus filhos e suas filhas para casarem com adoradores de outros deuses. Vale a pena lembrar aqui também que Deus não está condenando aqui, não é o casamento interracial, mas adoração, mas casar com pessoas que não adoram o mesmo Deus. O problema não era religioso, mas não era racial, mas era religioso. Você vê, por exemplo, o caso de Boaz, que se casa com Ruth. Ruth era moabita, Boaz era judeu. E você vê que Ruth está na genealogia de Jesus. Então o problema não era raça. O problema era religioso. Você vê o caso de Moisés, que se casou com Zípora, da terra de Midian. Você vê o caso de Raabe, que casou com um judeu, mesmo Raabe sendo da nação de Jericó. Ela professou o nome de Israel, o nome do Deus de Israel, e ela foi inserida na genealogia de Jesus, lá em Mateus 1:5. Então o problema que Deus está questionando aqui não é o casamento interracial, mas é o casamento que tinha a ver com religião. Ou seja, que Israel não poderia casar com mulheres que estivessem cultuando outro Deus. Agora, da mesma forma que há essa proibição no Antigo Testamento, do seu povo, do povo de Israel, se casarem com adoradores de outros deuses, sob o risco, sob a pena de terem o juízo de Deus, a maldição de Deus sobre eles,
sob o risco de serem desleais à aliança com Deus, porque poderiam adorar outros deuses. Esse mesmo princípio, olha só como que a Bíblia é perfeita, 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 perfeita. Esse mesmo princípio você vê também no Novo Testamento. Se você ler o texto lá de 1 Coríntios 7, verso de número 39, o apóstolo Paulo questiona essa questão aí também do jugo desigual. Por que a gente tem que ir no Novo Testamento? Para ninguém dizer, não, mas isso é lá no Velho Testamento. Não. O mesmo princípio permanece aí no Novo Testamento. Olha só o que diz o apóstolo Paulo. A mulher está ligada ao marido enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Só que tem uma vírgula aí. O que Paulo diz? Mas somente no Senhor. Havia um problema aqui em Corinto, nós sabemos muito bem, que eram os homens que se envolviam com prostitutas. Paulo então proíbe acerca do casamento misto, e ele fala isso de modo mais profundo lá em 2 Coríntios, capítulo de número 6, verso 14 a 17. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 a 17, olha só que interessante. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele mesmo disse: habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu os recebereis. Serei vosso Pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor dos Todo-Poderoso. Então você percebe que esse mesmo princípio de separação, de santidade, de não se envolver com pessoas que não professam a mesma fé, reflete também no Novo Testamento. Então você percebe então que o casamento misto, de fato, é uma abominação diante de Deus. É uma abominação. E hoje virou moda, né? O pessoal fala até apelido, né? Namoro missionário. Não, namoro missionário, não. A Bíblia abomina, a Bíblia não apoia, a Bíblia não incentiva, e segundo o texto de Malaquias, isso é uma abominação diante dos olhos do Senhor. Porque muitas pessoas casam no afã de tentar conquistar as pessoas para Jesus, né? Isso é comum. O problema de tudo isso é que você não consegue ter equilíbrio no lar. O lar não pode estar dividido. Quando Deus nos chama, Deus estabelece uma aliança com a sua família. Deus estabelece uma aliança conosco. E essa aliança que Deus tem conosco, ela não pode ser quebrada por nada. Por nada. E é por isso que Deus exige santidade, é por isso que Deus exige que as pessoas abram mão desse tipo de relacionamento, porque é melhor abrir mão do relacionamento do que abrir mão da comunhão com Deus. Isso para Deus é uma deslealdade. Além disso, também o casamento misto implica em infidelidade a Deus na família. O verso de número 11 aí, Deus vai falar basicamente isso. Judá tem sido desleal e abominação tem cometido em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, se casando com adoradora de Deus estranho. Por que o casamento misto implicaria numa infidelidade a Deus na família? Porque ele atenta contra o propósito da família de viver para a glória de Deus. Se você ler o texto lá de Deuteronômio 11, 19, a Bíblia diz que a família deveria ser uma escola em que a vida, como Deus imaginava, deveria ser aprendida e praticada. Ou seja, a vida cristã
deve ser vivida exclusivamente para a glória de Deus. O casamento, então, ele é uma demonstração do casamento de Cristo com a igreja, ou seja, a partir da família em Cristo, essa família serviria de testemunho de Deus para outras nações. Então, a partir do momento que Israel se envolvia no casamento misto, eles estavam, de um certo modo, desvalorizando o propósito de Deus da família, que era viver para a glória de Deus. Então, nesse sentido, o casamento misto poderia afetar esse propósito, o propósito de viver para a glória de Deus. Como eu disse aqui no início da nossa palavra, o objetivo do crente é a glória de Deus. O objetivo da nossa vida é agradarmos a Deus. Se eu me envolvo no casamento misto, eu não estou vivendo para a glória de Deus. E o mais perigoso ainda é que o casamento misto conspira contra a criação dos filhos no temor do Senhor. Olha o que diz aí o verso de número 15. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Porque ele buscava a descendência que prometera, ou seja, uma semente piedosa. Agora tem uma passagem interessante lá em Neemias 13, 24, que eu gostaria que você visse comigo. Como que o relacionamento misto foi prejudicial à nação de Israel, e isso trouxe sérios problemas à nação. Sérios problemas. Além da própria cultura que se fundiu com o povo, você vê claramente Deus questionando e o povo sendo influenciado por adoração aos outros deuses. Neemias 13, verso de número 24. Olha só que interessante. Neemias 13, verso de número 24. Olha, vamos ver a partir do verso de número 21. Vi também naqueles dias que judeus haviam se casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar o judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Então você percebe que o casamento misto foi tão prejudicial à nação de Israel, que os filhos desse casamento misto estavam deixando de falar a própria língua, que era o hebraico. Eles estavam deixando de falar o próprio idioma da nação, e estava já falando o idioma de outras nações, de povos pagãos. Então, o casamento misto, ele conspira contra a criação de filhos no temor do Senhor. Da mesma forma que o povo de Israel, que os filhos aqui desse casamento misto, influenciava os filhos de modo negativo, da mesma forma também o casamento misto, ele influencia de modo direto na vida dos filhos. Porque um vai criar nos caminhos do Senhor, com o princípio do Senhor, com a palavra de Deus, com princípios estabelecidos na palavra de Deus, e o cônjuge nem sempre, porque o cônjuge não foi transformado, não foi redimido, não passou pelo novo nascimento. Então, como que isso é importante? Além disso, ainda no verso de número 12, nos diz aí que o casamento misto, ele é alvo certo do juízo de Deus. Olha só como que Deus derrama o seu juízo aí sobre essas pessoas. Deus haveria de eliminar, será eliminado todo aquele que assim o fizer. Verso de número 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer, seja quem for, e o que apresenta as ofertas ao Senhor. Ou seja, a desobediência sempre trará juízo. Deus não premia jamais a desobediência. As consequências podem ser amargas para aqueles que sempre tentam entrar contra a vontade do Senhor e que andam na contramão do Senhor. Deus traria juízo, Deus pesaria a mão. E Deus sempre pesou a mão quando o povo se envolvia com outros deuses. Essa linguagem aqui de Deus exterminar, de Deus tirar do meio tal pessoa, Deus eliminar, traz o mesmo princípio aí de Eli. Você lembra a história lá de Eli? Está registrada lá em 1 Samuel 2, de 29 a 35.
a Bíblia diz que Deus elimina a família, né, do sacerdócio por causa da sua negligência e por causa da maldade cometida pelos seus 2 filhos. Então você percebe o quanto que isso é importante, essa questão familiar que Malaquias retrata aqui nesses versos que nós lemos. Agora do verso 13 até o verso 16, ele vai tratar acerca aí do divórcio. E o primeiro lugar que nós podemos dizer acerca do divórcio é que o divórcio é uma quebra da aliança conjugal. Verso de número 16 aí nos é dito de que o divórcio não foi instituído por Deus. Vale a pena lembrar que o divórcio foi regulamentado, mas não foi Deus que instituiu o divórcio. Deus instituiu o casamento, mas quem institui o divórcio foi o homem. É Deus então que traz no casamento o fruto de um coração amoroso de Deus. E o divórcio, na verdade, ele é fruto de um coração endurecido do homem. Vale a pena lembrar que quando o divórcio foi regulamentado, ele visava proteger aquelas mulheres que estavam sendo dispensadas pelos seus maridos. Elas eram abandonadas por qualquer motivo. Então, quando Deus institui, regulamenta o divórcio, ou a carta de divórcio, era uma forma de Deus proteger a mulher. A mulher era protegida com a carta de divórcio. Uma vez que ela recebia a carta de divórcio, ela não estava desamparada, ela estava protegida pela lei. O problema é que o divórcio se tornou na comunidade de Israel algo banalizado. E os homens então passaram a se divorciar por qualquer motivo, e especialmente aqui no verso de número 16, e nesses textos que nós lemos aqui, eles estavam se divorciando das suas esposas para casar com mulheres que adoravam outros deuses. Isso era mais terrível. E Deus vai dizer que isso implicaria em uma total rejeição da sua oração. Olha só o verso de número 13, como que diz: e ainda fazeis isso, cobri o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Você percebe que aqui há uma vida dupla do adorador. O adorador chegava diante do Senhor, chorava diante do Senhor, oferecia a sua oferta ao Senhor, mas Deus rejeitava a sua oferta, Deus rejeitava a sua oração. Aí eles perguntam: por que o Senhor está rejeitando a nossa oração? Por que o Senhor está rejeitando a nossa oferta? Nós estamos aqui chorando, estamos cobrindo aqui o teu altar de lágrimas, de choro, de gemidos, mas o Senhor não está olhando para a nossa oferta, o Senhor não está olhando para nós. E Deus responde então, e Deus responde aí no verso 14, e Deus responde da seguinte maneira: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela tua companheira e mulher da tua aliança. Deus então está questionando que há uma vida dupla, que há uma duplicidade do adorador. O adorador chegava para adorar o Senhor, mas Deus olhava para o sofrimento do lar que estava se desfazendo, do lar que estava sendo destruído. Isso porque na mente de Deus, irmãos, Deus não divorcia o culto que eu presto a Ele da minha vida moral. Vida moral e vida litúrgica são duas coisas que andam juntas na Bíblia Sagrada. Deus não se agrada quando eu venho adorar a Ele, mas o meu coração está cheio de corrupção, mas a minha vida está toda desmantelada, mas o meu lar está todo desorganizado, o meu lar está em frangalhos. Alguns comentaristas aqui no verso de número 13, chegam a dizer que essas lágrimas e gemidos aqui eram derramadas pelas esposas, que eram abandonadas pelos seus maridos, que eram rejeitadas pelos seus maridos. Deus então estava odiando essa situação, é por isso que ele fala aí no verso de número 16, porque eu, o Senhor Deus de Israel, odeio o divórcio, odeio o repúdio, principalmente porque aqueles homens estavam largando as suas mulheres para se casar com outras mulheres que adoravam outro Deus. Então o divórcio, ele é algo que quebra essa aliança conjugal. Por que quebra essa aliança conjugal? Primeiro porque Deus foi testemunha.
O Código de Hammurabi, que era um código de leis antigo da Babilônia, do Antigo Egito e de outros povos ali da região, ele dizia que o casamento era atestado por documentos verdadeiros. Mas aqui, na verdade, não precisava de documentos, porque o Senhor era testemunha. O Senhor era testemunha, isso era muito sério. Deus era testemunha quando você sobe no altar e faz juras e promessas de amor em aliança com a mulher que um dia você amou, com um dia você se apaixonou, com um dia que você se encantou no passado, e aqui usa aqui mulher da tua mocidade. Deus é testemunha, Deus está presente. Por que Deus está presente nessa aliança? Justamente por essa viagem que eu fiz aqui no início da nossa palavra, porque há um mistério profundo do relacionamento de Deus com o seu povo e o relacionamento do marido para com a sua esposa. Deus compara o seu relacionamento como se fosse um relacionamento de marido e mulher, que da mesma forma que Deus não quer que as pessoas sejam infiéis na sua aliança para com Ele, adorando outros deuses, Deus também não quer que eu seja desleal para com a mulher a qual eu jurei juras de amor com ela no altar. Se as pessoas se apercebessem desse mistério que há do casamento de Deus com Israel, do casamento de Jesus com a igreja, de que a igreja é a noiva, de que haverá bodas na eternidade, haverá um casamento na eternidade com Cristo na eternidade, que Cristo comprou, redimiu, lavou, purificou e me fez dois, Ele fez um. Se as pessoas perceberem que há uma espiritualidade, eu não sei usar a palavra correta, há um mistério, há uma intimidade, há uma ligação profunda do relacionamento de Deus com o seu povo com o casamento. Isso é bastante curioso. Por que isso é importante? Porque o divórcio jamais poderá agradar a Deus, porque constitui uma ruptura, uma quebra dessa aliança de que Deus foi testemunha. O divórcio, então, não é da vontade de Deus. Embora o divórcio seja permitido em caso de infidelidade ou abandono, ele não é obrigatório. O divórcio, então, ele é o resultado da dureza de coração. Melhor que o divórcio é o perdão e a restauração. E por que eu digo isso? Porque há um personagem na Bíblia chamado Oséias. Eu tenho um sermão sobre isso que eu estou estudando. Oséias, ele se casa com Gomer. E a Bíblia diz que Gomer trai Oséias. E ele teve 3 filhos de Oséias, que não era de Oséias: Loruama, Loami, Jezreel. Em outras palavras, não meu povo, desgraça e desfavorecido. Eram os nomes dos filhos do profeta Oséias. Gomer traía Oséias com vários amantes. A Bíblia diz que Oséias colocava bolo, vinho e pães na porta da casa de Gomer. E a Bíblia diz que Gomer agradecia os seus amantes. Oséias pega essa mulher e coloca essa mulher dentro de casa. Como se não bastasse, a Bíblia vai dizer lá no capítulo 2 de Oséias e 3, que essa mulher sai da casa de Oséias. E ela agora já estava sendo vendida como prostituta cultual em praça pública. Ela estava sendo vendida como prostituta. E Oséias, um homem com muito amor, com uma paixão grande no seu coração. A Bíblia diz que Oséias foi lá, pegou 20 moedas de prata e comprou Gomer num leilão. Oséias comprou Gomer de volta e colocou dentro da sua casa. Sabe o que Deus diz? Da mesma forma que Oséias teve esse relacionamento, essa paciência com Gomer, Deus também teve essa mesma paciência com Israel. Deus mandava chuva, Israel agradecia outros deuses, mas Deus tinha paciência com esse povo. Além disso também, o divórcio é uma quebra da aliança conjugal,
porque ele é uma quebra de uma aliança feita na presença de Deus, né? É o verso aí que nós colocamos, porque Deus foi testemunha da aliança entre ti e da tua mocidade. O divórcio, então, é a apostasia do amor, estamos terminando. É rejeitar alguém que um dia foi desejado. É descumprir as promessas feitas na presença de Deus. Malaquias diz, então, que essa quebra da aliança é uma quebra da aliança com a mulher da tua mocidade. Ele cita aí o verso 14. Com a tua companheira e com a mulher da tua aliança. Essa é a situação do divórcio. Esse era o drama aqui vivido e era isso que o profeta Malaquias estava combatendo. Então ele vai dizer que o casamento misto não agrada a Deus, é uma ofensa a Deus. O casamento misto é uma profanação do propósito de Deus para com o seu povo, implicaria na destruição do próprio povo, porque quando o povo se relacionava com outras mulheres de outros deuses, Israel perdia essa identidade, Israel perdia esse elo de ligação com Deus, violava a aliança, violava o pacto, e a maldição de Deus, o juízo de Deus estava sobre eles. Mas além disso também, como conclusão, o profeta Malaquias disse que o divórcio é uma ofensa a Deus, porque Deus foi e é testemunha da aliança que temos feito, e quebrar essa aliança é a mesma coisa que quebrar a aliança com Deus. Então nós partimos aí para a conclusão. A primeira delas, então, que nós poderíamos destacar, é que o povo de Deus, aliançado com Ele, não deve entrar em aliança com aqueles que não pertencem à família de Deus. Essa é a primeira lição ou conclusão lógica que nós podemos tirar aqui desses textos. Isso porque Deus exigia do seu povo lealdade, honra, exclusividade e pureza espiritual. Quando o povo, então, entrava em aliança com outros povos que não adoravam a Deus, eles não honravam a Deus. Deus considerava isso uma desonra. Eles não eram leais, Deus considerava isso uma deslealdade. Você pode ver que cita aí, basicamente, aí 5 vezes a palavra desleal nos textos que nós lemos aí do verso 10 até o 16. 5 vezes a palavra desleal. Quando um povo se une com outros povos que não pertencem a Deus, eles não têm exclusividade, porque Deus quer exclusividade, Deus quer fidelidade. Deus me comprou, Deus me redimiu, Deus me lavou, Deus me escolheu, por isso então Ele requer exclusividade. Além disso, pureza espiritual. Número 2, então, quando lidamos de forma errada uns com os outros, quando lidamos de forma errada para com Deus. Você pode ver que tudo isso daqui, que o profeta Malaquias cita, é uma consequência do que está no capítulo 2, verso de 1 a 10. Mas que, por sua vez, é uma consequência daquilo que está relatado no capítulo 1, verso de 6 em diante, que por sua vez é uma consequência da ingratidão do povo de Israel, que era ingrato e insensível ao amor de Deus. Então você percebe que nós vamos tratar de forma errada uns aos outros, quando tratamos de forma errada para com Deus. Ou seja, toda teologia que é prejudicada na sua essência, ela vai prejudicar os relacionamentos, ela vai prejudicar a vida dos outros. Quando eu não compreendo quem é Deus, eu distrato as pessoas. Quando eu não compreendo o que é de fato aliança com Deus, eu parto para o divórcio. Quando eu não compreendo que Deus de fato quer exclusividade e fidelidade, eu parto então para poder fazer um casamento misto, ou participar, ou namorar outra pessoa que não faz parte da minha profissão de fé. Então, nesse sentido, quando eu lido de forma errada, para com Deus, eu lido de forma errada também para com os outros. Então, em primeiro lugar, eles desonravam a Deus. É o texto aí que nós estudamos na aula passada, Eles desonravam a Deus. Só que essa desonra para com o nome de Deus desembocava praticamente na desonra do próximo. Então você percebe que primeiro eles desonraram a Deus, oferecendo o resto, comida podre, o animal cego, o coxo, o imundo, o animal defeituoso, nesse relacionamento com Deus.
E esse relacionamento com Deus desembocava na vida prática, desembocava na família. Nesse sentido, irmãos, quando nós estamos bem com Deus, tem que estar bem na família. Quando nós estamos bem de fato com Deus, isso tem que desembocar nos meus relacionamentos. E tem um exemplo muito claro, para eu não tomar muito tempo de vocês, já estamos para o final. Muito clássico na Bíblia é o exemplo de Jacó. Quando Jacó vai se encontrar com seu irmão, ele teve um encontro com Deus lá no Val de Jaboque. E lá no Val de Jaboque a Bíblia diz que ele teve uma luta com Deus, ele lutou com Deus. E a Bíblia diz que foi tocado na sua coxa. Ele sai dali daquele encontro chamado Peniel, que quer dizer face de Deus. Ele sai daquele encontro mancando e Deus muda o nome de Jacó. O anjo pergunta: qual o teu nome? Jacó pergunta: meu nome é enganador, meu nome é trapaceiro. E Deus fala: não te chamarás Jacó, mas te chamarás Israel. Sabe o que aconteceu depois daquele encontro? Jacó se encontra com seu irmão. E a Bíblia diz que 20 anos distante, a Bíblia diz que após aquele encontro, Jacó pôde se encontrar com seu irmão Esaú. E a Bíblia diz que eles se abraçaram, que eles choraram e que eles se encontraram. Sabe por quê? Relacionamentos com Deus desemboca naturalmente em relacionamentos com os humanos, em encontros com homens. É por isso que temos que tomar muito cuidado. Lidamos de forma errada uns com os outros, quando lidamos de forma errada com Deus. Mas também, amados irmãos, nós lidamos de forma errada com Deus, quando lidamos de forma errada para com o próximo. Olha só que interessante. Isso porque aquilo que eu pratico com o próximo deve refletir, vai refletir no relacionamento que eu tenho com Deus. De que Deus não aceita uma vida dupla. De que Deus se preocupa com a forma que eu vivo, com a forma que eu trato os outros. E a forma que eu trato os outros deve ser a mesma forma que eu trato a Deus. Se eu me relaciono bem com o próximo, eu não tenho capacidade, eu não tenho ousadia de me relacionar com Deus. Isso é claro aqui no texto. Porque os homens viviam uma vida dupla. Eles iam para o templo chorar, gemer, derramar lágrimas, mas Deus não estava aceitando. Sabe por quê? Porque Deus se preocupa com a forma que eu lido na sociedade, na minha vida moral, na minha vida familiar, na minha vida sexual, na minha vida profissional. Deus me preocupa com aquilo que eu vivo fora do templo, fora do ritual de adoração. Isso macula, isso fere o coração de Deus. E tem passagens, e já é o final, já literalmente. A passagem, por exemplo, lá em Salmo 66, verso 8. Se há iniquidade no coração, Deus não ouve as orações. Primeiro tem que haver uma limpeza no meu coração. Primeiro tem que haver uma mudança na minha vida. Paulo fala isso lá em Efésios. Eu tenho que me revestir do novo homem que há em Cristo, mas eu tenho que me despir do velho homem, eu tenho que me despir da velha natureza, de toda impudicícia, de tudo aquilo que desagrada a Deus. Sabe por que isso é profundo? Porque lá em 1 Pedro 3,7 vai dizer que o marido que não vive a vida comum no lar, as suas orações são interrompidas. Olha só como que Deus se preocupa com essa questão de relacionamento. Se o marido não vive a vida comum no lar, se o marido não trata bem a sua mulher, se o marido não tem um relacionamento amoroso com a sua mulher, esse marido não terá as suas orações respondidas. Deus não ouve as suas orações. Olha só como que é profundo. Além disso ainda, Paulo diz em 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha como que Deus se preocupa com isso. Olha como que Deus tem essa preocupação. E por último, 1 Timóteo 3,5, pois se alguém não sabe governar a própria família, a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Você percebe que é o mesmo princípio aqui, registrado aqui em Malaquias.
Como que eles poderiam estar no templo, cuidando do templo, oferecendo ao Senhor ofertas e sacrifícios de manjares ao Senhor, se dentro de casa havia ruptura, havia ódio, havia intriga, havia divórcio, havia adultério, havia profanação, havia quebra da aliança? E esse mesmo princípio aqui emana no Novo Testamento. E por último,